Deu até vontade de falar alguma coisinha. Amém. E glória a Mas Deus. bom, né? A glória de Deus desce conforme o sacrifício que lhe é oferecido. O que vale não é a quantidade de pessoas, o número de pessoas, o lugar que está reunido. No Velho Testamento podia se reunir em 3 lugares. Tinha o templo principal. O templo principal era o templo que na época de Jesus era o templo de Herodes, né? Que era o templo de Salomão, era o lugar que era a reunião. E tinha um outro lugar que era o chamado de sinagoga, que também poderia se reunir. Então eram 3 lugares autorizados para se reunir. E o outro lugar eram os cultos na casa. Quando aquele fariseu quis ver Jesus, de que ele estava em dúvida acerca de Jesus, quem que era Jesus, o que eu faço, como é que eu vou conseguir saber quem que é Jesus, se ele é profeta mesmo ou não, se isso é verdade ou não o que ele fala. Então eu vou fazer o seguinte, lá no templo tem muita gente, é difícil de ter comunicação, ver certinho, na sinagoga também é difícil, então vamos fazer um culto em casa. Chamou Jesus para casa, né? Fez um culto. E a questão não é a quantidade de gente que tem, é a qualidade de culto que é oferecido a Deus, que Deus desce. Glória a Deus. O Espírito Santo certa vez falou para Salomão, quando ele foi dedicar o templo, Salomão resolveu fazer o seguinte, eu vou oferecer 100 bois. O Espírito Santo falou para ele, não, mas 100 bois vai oferecer quem está lá atrás, né? Porque o primeiro sacrifício era do rei, depois do profeta, depois do sacerdote. O sacerdote oferecia 100 bois. O Espírito Santo falou para ele, o sacerdote 100 bois vai oferecer quem está lá atrás, oferece mais. Ele falou, então eu vou oferecer 500. Aí o Espírito Santo falou para Salomão, mas 500 ofereceu Davi. Nem templo tinha, já ofereceu 500. Na época dele. Então eu vou queimar 1000. Queima 1000 boi. Quando ele queimou 1000 boi, a Bíblia diz que a glória encheu o templo naquele lugar. Deus, quando se faz um sacrifício, Deus recebe em cima o sacrifício. Amém? Amém. O sacrifício era feito e aquela fumaça do sacrifício subia e Deus recebia em cima. Mas o sacrifício de Salomão foi tão grande que Deus desceu e recebeu embaixo. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus falou, eu vou descer lá. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo, que o sacerdote não podia nem entrar no templo. E aquele foi o maior reinado que houve na época de Israel. Amém? Amém. Então não é a forma de sacrifício. Quando aquele fariseu convocou Jesus lá na casa dele, 5 de cada lado, porque naquele tempo lá podia ter 200 mulheres, né, para fazer o culto, mas tinha que ter pelo menos 10 homens com aliança. Se não tivesse 9 homens e 200 mulheres, não podia fazer o culto. Por isso que Jesus escolheu 12 discípulos. 10 mais 2 de step, né? Falta um, tem 12. Então faz o culto a hora que ele quer. Bem? Amém. Deus não tem dificuldade. Muita gente pensa que 12 discípulos porque era 12 portas, 12 tribos. Não, era porque Jesus era um rabino legalizado. Jesus foi legalizado como rabino. Eu não vou entrar nisso porque senão eu teria que fazer uma pregação sobre isso. Mas Jesus tinha 12 discípulos. Por quê? Era necessário, porque tinha uma mesa, a mesa da santidade, chamada Kiddushá. Era diferente, Kiddushá com Kadosh. Kadosh quer dizer santo, Kiddushá, santidade, a mesa de santidade. Amém? Amém. E ali estava Jesus, né, de um lado, e o fariseu, o anfitrião do outro, e os 10 de cada lado. E aquele culto michuruca que não saía nada, e Jesus está presente, mas Jesus não faz nada, porque o culto não... É sempre aquele mesmo culto rotineiro, até que chegou alguém que quebrou a tradição daquilo, alguém correndo com uma... O que eu posso dizer aqui? Uma botija de azeite nas costas. Mas era uma mulher pecadora, não era um santo, não era alguém do templo, era alguém que chegou para quebrar a tradição. E ela não tinha lugar para ela na mesa, então ela entrou debaixo da mesa. E eu vou te dizer para você, quando não tiver lugar na mesa, no meio dos grandes, tem debaixo da mesa para você com Jesus. E ela não foi no rosto de Jesus, ela foi nos pés de Jesus adorar Jesus. Amém? Amém. Ei, glória a Deus. Aleluia. Porque na porta tinha que oferecer o que? Ali era o seguinte, né? A unção era dada na porta.
Era uma gotinha de azeite cru de oliva na orelha direita, no dedão direito e no pé direito. Significa que aquela pessoa tinha unção. Mas aquele fariseu não fez nada disso para Jesus, porque ele não viu nada disso, não viu unção em Jesus. Mas aí Jesus falou para aquele fariseu: olha, você está vendo essa mulher aqui? Vê essa mulher? Eu tenho uma pergunta para te fazer, fariseu. Certo homem tinha tantos devedores, e outro devia mais ainda, e não tendo com o que pagar, Jesus, o Senhor da terra, perdoou a todos. Quem mais vai amar esse homem? Quem mais vai amar o Senhor que perdoou? Eu creio que geralmente quem deve mais vai amar mais. Agora você julgou certo, né, fariseu? Porque antes, quando essa mulher entrou aqui, você julgou errado. Vê essa mulher, não é vil, não é verás, é via porque Jesus te vê agora. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que Jesus não vê. Jesus não quer saber do seu passado, o que você fez. Jesus é um Deus de agora, de presente. Não é o seu passado, Ele quer saber o que você vê, Ele está te vendo agora. É o seu coração agora que manda. Então Jesus disse para aquele fariseu: vê essa mulher. Aí o fariseu pode dizer: eu via mesmo, eu via ela na rua, via ela fazendo muita coisa. Jesus: não, vê ela agora, nos meus pés. Não é lá é passado, é agora. Eu vim aqui, você não me deu o ósculo. Você não me deu um ósculo, que é o beijo no rosto. Você não me reconheceu como sacerdote, que o sacerdote beijava no rosto. Você não me reconheceu como sacerdote, você não me reconheceu como unção, que tem unção. Essa mulher veio aqui, e ela não derramou, não foi uma gotinha de azeite de oliva, não, ela derramou foi mirra, 7 vezes mais caro do que eu. E ela não derramou foi uma gotinha nos meus pés, ela derramou todo o azeite nos meus pés. E Jesus, a partir dali, já nem se importou com o culto dos fariseus que estavam fazendo para ele. Jesus se abaixou e ficou prestando atenção no culto que aquela mulher prostituta estava fazendo para ele. Jesus abaixou ali, Deus abaixou para prestar atenção no culto de uma mulher e deixou os demais. Por causa da qualidade do culto. Então a questão não é porque muita gente, a questão é a qualidade do culto, da revelação, daquilo que você vê nele. Que o fariseu olhou, não viu nada, e Jesus estava ali, porque ele disse: onde estiver 2 ou 3, estou presente. Então Jesus estava ali, mas ele não fez nada. Mas quando chegou alguém com revelação de quem era aquele homem e o que poderia fazer por ela, a coisa mudou. E o que ela ofereceu, porque o que importa é o que você oferece para ele, baseado naquilo que você vê nele. Amém. Se você não vê nada em Jesus, você não vai fazer nada para ele, porque você não está vendo nada. Amém. Mas se você vê, quanto mais você vê ele, e ele é tudo para você, você vai dar tudo que você tem para ele, porque ele é tudo para você. E aquela era a única e maior oportunidade que aquela mulher tinha. E ela não a desperdiçou, ela aproveitou a oportunidade que ela tinha, porque era a oportunidade da vida dela. Ela falou: essa é a minha oportunidade, eu não posso perder. E ela quebrou as tradições, entrou aquela mesa, a mesa do quinto chá, que era a mesa da santidade, que ela era coberta com a toalha até os pés embaixo, que ela não poderia ser, porque os judeus na época tinham 3 mesas. Era a mesa comum, que todo mundo come, tinha a mesa da santidade, e tinha, na época da Páscoa, a mesa que era do chão. Cada vez, no ano, um judeu come no chão 7 dias. Que é a mesa do chão, que é a mesa da Páscoa. Muita gente pensa que o judeu come no chão a vida inteira. Não, não é no chão. 7 dias por ano. No mundo inteiro os judeus comem para lembrar que um dia ele foi escravo. Lá atrás, um dia ele foi escravo, um dia ele comeu no chão. Não importa se ele é milionário de Londres, se ele é milionário da Argentina, de onde quer que ele seja, ele come no chão 7 dias para lembrar que um dia ele foi escravo no Egito. Um dia, uma vez, Deus coloca nós no chão também para nós lembrar que um dia nós estamos muito grandes, nós estamos achando que é muita coisa, Deus coloca nós no chão uns tempos, para nós lembrar que um dia nós foi escravo no Egito. Nos libertou de lá. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Então aquela mulher entrou na santidade, ela foi nos pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus. E a partir daí Jesus não se importou muito com o culto dos fariseus, se importou mais com o culto que a mulher estava oferecendo para ele, que estava fora da tradição dos homens, mas estava de acordo com ele, porque Jesus olha o coração. E Jesus então perguntou para ela: o que você precisa? Eu gostei do seu culto, gostei daquilo que você fez para mim,
E os fariseus com certeza não gostou, porque não entendiam nada, porque aquilo estava fora da tradição deles. E ele perguntou para ela, o que é que você está precisando? O que é que você precisa, mulher? É cura? Não, é libertação? É parede? O que é prosperidade? Não, eu preciso da salvação. Então Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. Ou quando nós oferecemos tudo que nós temos para Ele, com base naquilo que Ele é, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Amém? Vem perdão de pecado, vem cura, vem libertação. Oh, grande Deus. Aleluia. É melhor parar, né? Deixa eu Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Aleluia. Vamos cantar para a gente crer. Glória a Deus. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Santo, 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 santo. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, nosso glorioso Pai Celestial, Glória a Deus. em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendemos graças ao Senhor por sua bondade, Senhor, para conosco. Que o grande Espírito Santo possa mover sobre os nossos corações, trazendo a sua inspiração, o seu ensinamento, ajudando a cada um de nós e nos posicionando, Senhor. Perdoa os nossos pecados e encha-nos com teu Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu vou ler para os irmãos Atos, capítulo 9, versículos 30 e 31. E correndo Felipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmão Paulo, vem cá, os irmãos se assentam. Essa leitura é quando Filipe foi arrebatado e levado junto a aquele jovem eunuco que estava numa carruagem, e ele estava lendo sobre o profeta Isaías. E então Filipe indagou ele, perguntou-lhe: entende você o que lê? Ele disse: como posso entender se não tem quem explique? Amém? Amém. Então, há certas perguntas, tem coisas que precisamos entender. E como entender se Deus não explicar para nós? Né? Amém? Então, vem aqui, meu querido irmão. O irmão Paulo, chega para cá. O irmão Paulo ouviu alguma coisa e fez uma pergunta, né? Então, você lembra o que é? Pode perguntar de novo, que eu falei, vamos tratar nisso no culto para que seja uma ajuda para todos nós. Pense aí. Ah, é sobre
Por que que o irmão Brahma, na época dele, saía aquelas curas, ele curava as pessoas, né? Ressuscitava, ele tinha o dom de revelação, e hoje a gente pede, muitas vezes não é ouvido, não é que Deus não quer ouvir, isso está na gente mesmo, né? A parte de fé, a parte de confiança em Deus. Então é isso que eu queria saber, por que é que a gente pede a Deus, muitas vezes, não recebe. Também. Só isso? Tá, então tá, obrigado. Deus lhe abençoe. Ao decorrer, vamos a oportunidades, né? Uma por vez. Deus nos dê graça. Tem muitas coisas nós aprendemos errados e nós precisamos ser consertados, não é verdade? Por isso, se nós entregamos o nosso coração a Deus, estamos abertos para que Deus faça a obra. Mas Deus não pode operar em nossa vida se nós não deixarmos. Esse é o problema, que muitas vezes clamamos, Senhor, muda-me, e a hora da mudança nós não mudamos, né? Muitas vezes não recebemos de Deus por não estar certo com Ele. O irmão Brana disse, história da minha vida, não espere receber nada de Deus se você não está certo com Ele. É forte. Talvez a prostituta, o ladrão, pode receber, né? O mesmo benefício que nós recebemos, a vida, a alimentação, a chuva, a luz solar, a luz da lua, as estrelas, os ímpios porventura não recebem também? Não recebem também? Agora eles são tão pessoas quanto nós. Agora nós estamos falando de algo mais especial, não é isso? Nós estamos falando de Deus, estamos falando do espiritual. Então agora nós estamos tratando conosco, né? Muitas vezes, eu sei que é ruim falar nesse assunto, nós não podemos dar conta que às vezes a família está doente, porque se o pai de família é um cristão, ele não dizima ao Senhor, a Bíblia diz que não dizimar é roubar de Deus. E se você pega aquilo e dá a alguém, você está dando maldição e as famílias ficam doentes, né? Mas por que minha casa está doente? Nós vamos na igreja, mas estamos fora da posição, não é? Estamos fora da posição. Agora, eu quero pegar, essas são uma coisa simples, porque o Senhor Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, tudo que Deus determinou para nós, a sua palavra é lei. E a lei de Deus é justa. Se ela é justa, ela está em nosso coração, é a justiça de Deus. Então nós vamos cumprir a justiça. E tem hora, os fariseus faziam tudo certinho. E o Senhor Jesus falou, se a vossa justiça não exceder a do fariseu, e você lembra, o fariseu fazia tudo certinho, ele chegou no altar e falou, Senhor, eu sou melhor do que aquele publicano, eu venho nos cultos, eu te adoro, eu trago os meus dízimos, eu faço jejuns, e isso e aquilo, Senhor. Eu te dou graças por isso, porque eu sou melhor do que o irmão. Né? E o outro chegou todo humilhante, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. A quem Deus ouviu? Humilde. Não é por sermos cristãos ou ser chamado de cristãos por participar numa igreja, né? Vamos guardar bem isso, porque isso vai nos ajudar muito. Daqui a pouquinho vai nos ajudar muito. Dentro do que o irmão Paulo está nos perguntando. Por quê? Precisamos ser ensinados. E a maneira que fomos ensinados, horas certas, horas erradas, não é verdade?
E muitas vezes carecemos de aprender tudo outra vez. Começar tudo de novo e não ter vergonha. E eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque Deus está fazendo isso conosco. Deus está nos dando uma oportunidade. Isso não é a vocês, isso é a mim. E posso dizer que os irmãos também. Isso é verdade? Começando de novo, aprender tudo. Primeiro, buscar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Cumprir a palavra dele. Ele diz, para fazer, tornai a mim, e eu tornarei a vós. A nossa vida veio de quem? Veio de Deus. Vamos depositar na mão dele. Certo? Então, quando Deus quis fazer um concerto com Israel, ele já puxou nisso, tornai, porque é onde eles fugiram. Ele vai entrar ali nos casos dos dias. Não vou entrar aí, mas vamos tornar com a vida toda. Amém? Amém. E deixar Deus nos abençoar. Mas eu vou ficar sem nada. Mas Deus é a minha providência. Deus é a minha providência. Não é caso que eu fique sem nada. Eu quero fazer o do Senhor primeiro. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Agora nós estamos tomando Deus em sua totalidade. Amém? Então, meus irmãos, eu conto com as vossas orações, porque eu preciso das vossas orações. Vocês precisam de alguém que explique para vocês? Amém. Amém. Vocês creem que eu posso fazer isso? Amém. Amém. E como que eu posso fazer isso? Só Deus pode. Né? Só Deus pode. E isso é dom que Deus dá para nós. Então é justamente nesses dons que nós vamos falar um pouquinho agora. Porque aprendemos tudo errado, né? Ou quase tudo. Aqui em Coríntios 13, vai falar, Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ué, o que é a língua dos anjos? Língua dos homens é falar coisa pervertida, né? É futebol, é mulher, é sexualidade, toda essa trajetória que o mundo tem, né? De coisas perversas. Isso é a língua dos homens, não é? E talvez até religiosa, que também são línguas de homens. E língua de anjos? E as pessoas estão falando línguas de anjos. Falar línguas de anjo não é falar em uma língua desconhecida. Estou mostrando falar língua dos anjos. Pedro era um anjo? Sim ou não? E Paulo? Porventura os homens não falam coisas que Paulo e Pedro escreveram na Bíblia? Estão falando língua dos anjos. Ainda que falamos a língua do sétimo anjo, que é brana. E se não tivermos o amor, que é o amor? Quem é? O que é? Deus, o Espírito Santo. Ainda que falamos as mensagens do irmão Brana, falamos dos mistérios, se não tivermos o amor, se não tivermos o Espírito Santo, não vai resolver nada. Ainda que eu soubesse todos os mistérios, e quem está revelando, e quem Deus revelou os mistérios? Não for no irmão Brana? Não adianta eu saber os mistérios se eu não tiver o Espírito Santo. E eu posso aprender os mistérios sem o Espírito Santo. Que é isso, irmão? Claro que pode. Por quê? Depois que Deus notificou, Deus falou, o diabo vem e ensina, as pessoas aprendem. Ainda que seja de uma maneira errada, mas é por isso que está errado. Falta o amor, falta o Espírito Santo. É verdade? Amém. Então veja, e estas coisas que nós vemos, os pregadores se tornaram rudes, né? Impositores, autoritários e sem amor. Isso não serve para nada. Por isso nós precisamos de Deus em tudo, né? Em tudo. Eu gosto sempre de lembrar e falar isso, meus irmãos. O irmão Brana nos ensina que nós dependemos de Deus totalmente. Agora você tem que mostrar isso para o Senhor, certo? Eu não posso fazer isso por você. Eu estou aqui te ajudando, eu tenho que fazer por mim.
Como eu careço de Deus para falar a vocês, eu não posso chegar aqui e falar de mim mesmo que eu vou estar levando vocês para o inferno e eu serei responsável por isso. Então eu tenho que saber do que eu estou falando. O irmão Branham diz que ele sabia do que estava falando. Esteja certo do que diz. Amém? Então, quando é que nós vamos trilhar corretamente na palavra do Senhor, que é o caminho? É só com o Espírito Santo. Só Ele sabe a trilhagem, não é verdade? E Ele falou, quando o Espírito Santo vier, Ele vos conduzirá em toda a verdade. Mostra, quem pode mostrar para nós que o irmão Branham fez um caminho errado? Ele trouxe toda a verdade. Amém? Amém. Então há muitas coisas, né, de que surgem. Pode haver perguntas. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, porque eu já ouvi um irmão de outro estado, tá? De outro estado, e até um ministro perguntou para o irmão, o pastor Norivan lá, quem ungiu ele a pastor? Há uma preocupação para as pessoas, né? Há uma preocupação. Eu estava pensando nisso. Uma coisa tão simples, né? Se porventura acontecer com os irmãos, a quem ungiu o irmão a pastor? Você pergunta para ele, quem ungiu você a cristão? Foi o pastor? Foi o bispo? O arcebispo? O presbítero? Foi o papa? Ah, sim, foi o arcebispo. Então você não é cristão. Você é um cristão se o Senhor Jesus te ungiu o filho dele, né? E assim são os ministérios. Quem fez o irmão Branham profeta? Quem orou para ele, impôs as mãos nele e falou, você vai profetizar? Foi homens? Foi Deus, né? E então aí nós vamos em Efésios 4:11, a Bíblia diz assim, Ele mesmo, quem? O Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é isso? Na mensagem, não vou me lembrar, o irmão Branham diz assim, você está aqui na presença de Deus. Você fica quietinho na presença de Deus. Você vai enchendo de Deus, vai enchendo. Aí de repente Deus pega o irmão Paulo César e manda, unge ele e fala, você vai ser evangelista lá em tal lugar. Aí é questão de Deus, não é nem do irmão Norivan pôr a mão. Quem ungiu o irmão Branham? O Espírito Santo. Ele nasceu profeta. Toda essa prioridade. Ele nasceu profeta, não precisa de unção, é ungido por Deus. Certo? Ungido por Deus. Por isso os ministérios, seja ele de pastor e verdadeiros, estamos falando verdadeiros. Não é questão porque agora eu vou pôr a mão sobre o irmão Itamar, eu sou o pastor fulano de tal, vou ungir o nosso irmão Itamar, que também agora é um grande pastor. Não, é Deus que unge, não é questão minha. É? Quando nós lemos Paulo com Timóteo, ele diz que estava pondo as mãos sobre Timóteo simplesmente como reconhecimento. Não é isso, irmão? Só como reconhecimento, porque eles viram que Timóteo tinha aquele dom. Então já nasceu. Por isso que é Efésios 4:11, o Senhor mesmo deu. Se o Senhor deu, quem me ungiu? Entendeu? É o Senhor, não depende de homem, depende de Deus. Agora, o que prova isso é eu viver o Evangelho e pregar para vocês e vocês verem que é o ministério do Senhor, não é meu. Certo? Então é nisso que isso enfoca muitas coisas também, porque nós vemos homens ungidos por homens e você não vê que é um pastor. Estão lá, estão ensinando, mas não tem aquele ministério. Entendeu? Às vezes só é pastor porque alguém pôs a mão e falou, tem dom, sabe falar? Qualquer um sabe falar. Se você estudar, você vem aqui, explica, você vai lá, estuda lá a teologia, vem e prega. Não é assim? E as igrejas são cheias de teologias, é isso. Entendeu? Assim foi, assim são os ministérios. Os ministérios são dados por Deus. Cada dom. Então entra dons, né? Os dons é dado por Deus. Então aqui é o que o irmão Paulo perguntou. Cura divina. Cura divina é um dom ou não?
É um dom. Estava no irmão Brana. E hoje, tem ou não? Tem cura divina ou não tem? Tem dom ou não tem? Tem. A mesma forma. O que é? Deus mostrou para o irmão Brana pregou na mensagem a festa das trombetas, que o Espírito Santo foi preso por quase 2000 anos. O que o irmão Brana estava mostrando? Lá no Pentecostes, né? Deus, após o Senhor Jesus ressuscitar e descer na igreja, a igreja não fez a mesma coisa que o Senhor Jesus fez? Até a sombra de Pedro estava ungida que o doente era curado? Agora quem fazia aquilo? Era Pedro? Era a sombra? Não, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Agora nós temos aqui, ó, Coríntios 12, 13, 14, está falando dos dons. Fala do dom de língua, do dom de profecias, né? Dom de interpretação, dom da fé. E cada um desses dons, o irmão Brana nos ensina na mensagem A Ordem da Igreja, que cada dom é um ministério. Se você tem um dom, é para ser usado em favor da igreja. Entendeu? Então assim, hoje eu ainda vejo um equívoco muito grande a respeito das pessoas falarem em língua estranha. Porque nós aprendemos, quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. O irmão Brana nunca aniquilou o falar em línguas. E Paulo também não. Você vai aqui, ó, 1 Coríntios 14, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Ele não falou que você largar de lado, não. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Certo? Mas ali no final, Paulo diz também, mas para o meio fala assim, não proibais ninguém de falar em línguas. E se eu proibir, se a irmã tem dom de falar em língua? Se a irmã tem dom de interpretar, e eu estou proibindo quem? O Espírito Santo, vê? Se o irmão tem dom de cura divina, não, hoje não temos mais cura divina, o Senhor Jesus já nos curou, aquele, né? São João 14, aquele que crê em mim, aquele foi o irmão Brana, e acabou para nós, não tem. Que é isso? Nós estamos fazendo um Deus falido, um Deus impotente, porque o Senhor Jesus falou, ide, né, me perdoe, Marcos 16, os que crerem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios, né? Agora, nós dependemos de Deus para pregar a palavra dele, não dependemos de nós. Por isso, meus irmãos, é tanta confusão que está havendo e vai se tornando maior. Veja que o quanto maior é a confusão hoje. O irmão Brana veio e mostrou a confusão religiosa. Deus mandou um profeta, né? Para tirar nós da confusão religiosa. E Deus vem e ensina para nós o que é o Evangelho, o que é a revelação, e as pessoas começam a fazer as suas regras, né? Como diz Isaías, regras sobre regras, e regras sobre regras, e vai saindo do contexto de Deus, e vai saindo, vai impedindo o Espírito Santo de trabalhar na igreja, a ponto de ser o homem. Por isso o irmão Brana diz que aquilo não passa de emoção carnal. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não passa de emoção carnal. Às vezes um pulo, um grito. O irmão Brana falou assim, não é eu pular e gritar que quer dizer que eu tenho o Espírito Santo. Ei, glória, aleluia, o irmão está cheio do Espírito Santo. Olha, não, isso não quer dizer nada. Mas o irmão Brana falou, se você está cheio do Espírito Santo, você pula e grita. Amém? Amém. Então temos que ter os dois lados. Você pular e gritar não quer dizer que tem, mas se você tem, você vai pular e gritar também. Eu gosto, Deus é maravilhoso. Nós não somos uma igreja morta. Os dons do Espírito Santo é vida na igreja.
Agora os homens deixaram de ensinar isso. Quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? Não é o Espírito Santo? O Espírito Santo, na mensagem de nosso precioso irmão Brana, ele não falou que tinha que parar com isso. Falou, irmão Itamar? Nunca li. Os irmãos já leram? Você já leu, irmão Paulo? Ele nunca falou isso. Então é uma regra humana. E o irmão Brana, ele fala que o Espírito Santo, a palavra de Deus, é pregada em poder e demonstração do Espírito Santo. Por que que o mundo religioso, não tendo o Espírito Santo, tendo credos e dogmas, e Deus opera maravilhas lá? Por que que os homens são curados lá? E a verdadeira mensagem de Deus, Deus não pode operar o dom de cura? Ele vai ficar impotente? Como outros dizem que a cura divina já passou porque Deus já te curou. Não, Ele é o mesmo. Isso é um atributo que está em Deus e jamais morrerá. Amém? Isso está em Deus, Deus é eterno. Porque lá na eternidade Deus quis ser Salvador, não quis? Nós não podemos falar que ninguém está condenado ao inferno porque a salvação pertence a Ele. Certo? Vai arrebatamento. Aí precisamos ser preparados com a mensagem do irmão Brana. Aí já é outra conversa. Mas salvação é com Deus. E arrebatamento é Deus tratando com um povo zeloso que crê na mensagem do sétimo anjo. Que prepara para o rapto. Amém? Amém. Então isso está em Deus, atributo de Salvador, atributo de curador. Ele é o curador. Amém. Isso ninguém tira de Deus. E se isso está no Espírito Santo, o Espírito Santo está na igreja, isso vai acontecer. Porque é o mesmo Deus. Então eu creio, irmão Paulo e meus irmãos, Osmar, os demais, Deus está nos trabalhando, tirando o excesso que foi colocado, está nos moldando a sua palavra outra vez, para que Ele possa usar isto. Se Ele está aqui nesta noite, por que que Ele não pode operar? Amém. Por que que Ele não pode fazer? Ele não é Deus? Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Amém. Ou será que Ele foi só curador em Jesus e no irmão Brana e acabou? Tem um pastor que falou, que agora Jesus não pode fazer mais nada, o que tinha que fazer já fez. Já fez, ele está feito. O irmão Brana fala isso, entendeu? O irmão Brana fala que Jesus já te curou. O que Ele tinha que fazer, Ele já te salvou. E quando é que Ele fez isso? Foi no Calvário. Entendeu? Ele já fez isso. Mas isso prossegue na igreja. O projeto do reino será pregado até os confins. Até os confins. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? É o mesmo Deus. Olha só, meus irmãos, veja a coisa assim, bem simples, Vamos dizer que aqui é Jesus, Ele veio, nasceu, o Espírito Santo veio e encheu ele, Olha, está cheio do Espírito Santo, ó. Curava os enfermos, ele tinha todos os dons e estava aqui. Não é para você derramar água não, calma. Tudo está aqui nele. Mas logo isso aqui, eu não vou jogar para não molhar os irmãos, Eu poderia jogar para cima aqui e cairia uma gotícula em cada um. Então, tudo estava em Jesus, todos os dons, não estava? Ele era Deus eterno. Não é isso? É isso verdade? Todos os dons estavam nele. Vamos lá em Efésios 4:11. Levando o cativeiro, subiu ao alto e deu dons aos homens. Quando ele desceu no Pentecostes, desceu a medida do Espírito Santo nas pessoas. Então um operou uma coisa, outro operou outra, e é a mesma coisa que Deus opera hoje. Amém? Amém. E ele fala também, pastor, que meu nome que eu vou batizar e meu nome curará, Isso, é tudo pelo nome dele. Então é isso. A obra que eu fiz, também fazer. Também farás. Agora isso, nós precisamos ver, porque nós não fazemos, os irmãos trinitários fazem. Mas por que que acontece? Ô irmão, e lá acontece. Por quê? É o nome do Senhor Jesus. Entendeu? Por isso o irmão Brana pregou a mensagem, falsos ungidos. É uma unção, mas são falsos.
A cura divina é a unção de Deus. Na hora que lê a palavra é a unção de Deus. Mas a vida e a ação deles não é. Então se torna falsos ungidos. Os irmãos estão entendendo? E eles fazem no nome do Senhor. Mas acontece lá por quê? Porque é o nome. Mas por que Jesus usa o nome Pai, Filho e Espírito Santo? Então, aí você vê que aí já é a perversão, eles estão voltando a ser igual a mãe. Né? Estão voltando a ser igual a mãe. Então, eu uso lá. E Então, Pai, Filho e Espírito Santo. mesmo assim, se você olhar assim, ó, porque Deus é curador, às vezes Deus não olha a ignorância da pessoa. A pessoa vai lá na do norte, né? Na Senhora do Norte lá, e chega lá e vai e recebe a cura. Quem é que curou ela? Ela não fala que foi Deus, fala. Não. E quem curou? Deus. Foi Deus. Você entendeu? E dão a honra. Então veja se não é o mesmo cenário. As denominações, as pessoas são curadas e quem que aparece é o Senhor Jesus? O irmão foi curado depois que veio aqui para a igreja, né? Fulano de tal. Para a igreja Bertano. É a igreja Bertana, né? Não fala, irmão. Não fala. Não falamos não, tá bom? E depois a gente vai, coloca isso aí. As pessoas vão ouvir, não é bom, né? E depois na internet as pessoas vão ouvir, não, então não é bom falar nomes. Então é só isso, entendeu? Então a igreja que se torna grande é depois que veio para aquela igreja e tal. Os irmãos estão entendendo? Então deixa de ser o Senhor. Nós nunca podemos aparecer. Não é o problema que nós temos na mensagem hoje, meus irmãos. Onde que os homens aprenderam tantas coisas, muito mais do que os teólogos. Não é com a mensagem do profeta? E no entanto puseram o Espírito Santo para fora. Estão na sabedoria que Deus deu, que é um dom. Os dons de Deus são dados sem arrependimento. Então foi dado a sabedoria, mas o Espírito Santo saiu. Deus não tira a sabedoria. Os irmãos estão entendendo? Estão usando a mensagem. E o que se torna muitas vezes? Por crer na maior mensagem, por crer no maior profeta, se tornam também os maiores santos. Que eu chamo de santarrão. O que é santarrão? Isso nunca pode acontecer conosco, irmãos. Nós só somos santos porque temos o Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos. Você entendeu? Agora você pode falar que é um cristão e ter uma vida santificada, né? Pode não cortar o cabelo, né? Usa a blusa decente, a saia decente. Parece um cristão, né? O homem não bebe, não fuma, não adultera. Vive, você vê ali, bem próximo a um cristianismo, mas você vê que não é guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Se ele for guiado pelo Espírito Santo, ele está guiado pelo Espírito de misericórdia, pelo Espírito de amor, de graça, de bondade. Porque isso é Deus. Talvez a pessoa tenha essas coisas em partes, mas quando ele se torna santarrão, aí os outros, tudo para ele é condenado. Você entendeu? Tudo é condenado. Não é assim. Se fosse assim, o Senhor Jesus teria nos condenado. Ele era o verdadeiro santo. Então, a mensagem do irmão Brana veio para levar o nosso coração à fé original, que é esta fé da palavra de Deus, que foi a fé dos nossos pais apóstolos lá nos dias primitivos. E aquela fé pentecostal, de Pentecostes, tinha cura divina, tinha expulsão de demônios, cura de enfermos, não é? Falavam em línguas. Deus estava avivando aquela igreja. E ela é, o irmão Brando diz que ela é a igreja modelo. Se nós não fazemos igual a ela, nós estamos parecendo com o modelo? Não estamos, né? Então, o Espírito Santo foi solto. Na onde? No irmão Brana. O irmão Brana, ele não falou línguas, não expulsou demônios, não usufruiu de todos esses dons de Deus? E por que que o irmão Brana partiu e a igreja não pode ter isso mais? O problema está, é na mensagem ou é nos pregadores? Diga para mim. Pregador. Entende? Essas coisas, meus irmãos, que Deus vai mostrando as diferenças para nós. Não somos melhor que ninguém, nem maior. Entendeu?
É porque Deus vai mostrando isso para nós. Eles estão confiados nos grandes homens, mas foi esse que evangelizou o Brasil e o mundo. Não é esse agora com os disquinhos mandando para aqui e para ali. Não é aquele lá de tal lugar. Não, irmãos, essas honras têm que morrer. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não, eu sou do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os filhos de Deus não tem divisão, não. Nós somos do Senhor. Quando era para ter o Espírito do irmão Brana, que é o Espírito Santo, é quebrar as barreiras e fazer a igreja de Deus. Não é isso que Paulo fala para nós em Efésios? É trazer todos o quê? A unidade de fé. Agora tem que crer em Belo Horizonte, Brasília, e Goiânia, e São Paulo, e Rio de Janeiro, e Paraná, Belém, seja onde for. Não, a nossa fé está na mensagem. Amém. Não tem país e não tem estados. O único estado nosso é o espiritual, é o grande Deus. O único país nosso é o celestial. Para Deus não tem divisão. A divisão está no homem. A denominação está no homem. A Bíblia não é uma denominação, ela é a palavra de Deus. É verdade ou não? Amém. Amém. Mostra para mim uma denominação. Aqui você não acha, e onde você acha? É nos homens. É nos homens. Fez igreja fulana, bertana, e hoje a mensagem do profeta é uma denominação? Não, mas os grupos religiosos se denominaram, cada um querendo ser o dono da mensagem do profeta, e pregarem como convém, e tirando o Espírito Santo da igreja. O problema está na onde? É na mensagem? É nos homens outra vez. Você entendeu? E nós precisamos do Espírito de Deus para que nós também não venhamos virar uma denominação. Na mensagem a semente não herda com a palha, o irmão Brana disse: nós não somos uma denominação Brana. Nós somos uma família Brana. Agora, por que ele falou que não era uma denominação? Ele sabia que ia virar uma denominação. Mas a mensagem do irmão Brana virou uma denominação? Não, a mensagem não, os homens. Os homens. O Senhor Jesus falou: muitos virão em meu nome. E que nome? Não, muitos virão em seu próprio nome. E vieram, mas eles não vieram em seus nomes tais, A igreja A, a igreja B, começou com a grande Babilônia, em Roma, e suas filhas. E no entanto, eles pregam o evangelho daquela igreja? Não, é o evangelho do Senhor Jesus. E usa o nome do Senhor Jesus para promover aquela igreja e dizer que Deus está lá. E hoje eles estão usando a mensagem, crendo que são verdadeiros, mandando na mensagem, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo da mensagem, não está na igreja. Eu estou dizendo isso, irmãos, eu não quero que vocês pensem mal deles, certo? É porque os homens deixam-se levar pelos espíritos religiosos. E nós precisamos do Espírito Santo. O irmão Brana disse que João, João que recebeu, que o Senhor Jesus mostrou as visões e mandou ele escrever, que era o apóstolo João, o apóstolo do amor. E ele foi escrevendo. E o irmão Brana diz que esse João, ele é o tipo de cada crente, certo? João é o tipo de cada crente. Então nós vamos encontrar que João foi arrebatado no Espírito do Senhor. Amém? Amém. Quando ele foi arrebatado, o Senhor Jesus foi notificando os acontecimentos da igreja gentia para João. Depois de João veio Paulo, que começou a era gentia. Não é isso? Ao primeiro anjo que está na igreja de Éfeso, não era Paulo? E João estava escrevendo. Amém? Amém.
Agora, se nós somos tipo de João, nós subimos no Espírito do Senhor e nós vemos que estas coisas aconteceram. João as escreveu e nós vemos daqui para lá. Amém? Mas nós precisamos estar no Espírito do Senhor, como João estava, no Espírito Santo da Bíblia, o Espírito Santo da mensagem, para que assim nós não sejamos enganados juntamente. Amém. Entendeu? Amém. O dia que nós puxarmos a glória para nós, eu chegar, ô irmão, eu tenho uma mensagem. Deus tem uma mensagem para entregar através de mim. Não, Deus não tem não. Aquele tinha que entregar era até o 7º anjo. A mensagem é de Deus. Agora, se Deus pode me usar para ajudar os irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim. E me revista da humildade que Ele revestiu o Senhor Jesus e também o irmão Brana. Porque eu estou com algo muito sério em minhas mãos. E isso chama vidas. E essas vidas não me pertencem. Elas pertencem ao Senhor. Que cuidado tenho eu que ter? Que cuidado tenho eu que ter? Ao falar, por isso vamos sempre aprender, nós somos o corpo do Senhor Jesus. Você é templo do Espírito Santo, irmã. Irmã Célia é templo do Espírito Santo. Irmão Paulo, irmã Mariana, Carlos, Osmar, irmã Piedade, o Jefferson, o irmão Itamar, nós somos templos. Se o Espírito Santo habita em nós, aqui nesta noite nós somos o corpo do Senhor. Amém. Viu? É por isso, se nós tomamos da ceia que vamos tomar, se eu estou mal com o irmão Paulo, eu vou tomar a ceia, eu estou bem com o corpo do Senhor? Então eu não estou tendo discernimento. Se eu brigo com o irmão Osmar e venho aqui, eu posso tomar a ceia, normalmente estou... deixa o irmão Osmar para lá, ele que vai para os quintos dos infernos. Desculpa, irmão, é o que o povo diz, né? Não tem nada a ver não, né, meu irmão? Você é meu irmão. Então aqui, ó, estou aqui, aleluia, glória a Deus, e vou tomar ceia, né? Pensando que é o corpo do Senhor. Não, isso aqui é símbolo. Só símbolo. O pão é para mostrar que Ele partiu-se por nós, desceu em nós, né? O vinho mostra que é o sangue da aliança que Ele fez conosco, é o pacto eterno, né? Esse pacto. Então você vê o anjo forte descendo com o pacto, não, mas não foi ele que fez o pacto por nós, com sangue? Então nós vemos ele descer em Apocalipse, com um arco-íris sobre a sua cabeça, o que é o pacto de Deus. Amém? Agora, o vinho é só para nós lembrarmos daquele sangue, né? Fazer isso em memória de mim, mas o corpo somos cada um de nós. Por isso, cada vez mais unidos, amando um ao outro, e aqueles que Deus trouxer, que for juntando a nós, vai aprendendo e nós vamos amando, e eles vão amar a nós e nós vamos amá-los e vamos crescendo este corpo do Senhor. Amém? Amém. É isso que é corpo do Senhor. Por isso, sempre eu gosto, se você tem um problema com alguém lá fora, meus irmãos, não deixe isso de impedir você. Tá? Se você tem um problema, você pode acertar com as pessoas, acerte. Procure viver em paz com todos, diz a Bíblia. Com todos. Agora, mas se eles não são cristãos, e porventura você teve um atrito com eles lá, mas aqui você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com a igreja, certo? Depois lá, se ele é um ímpio e não quer nem conserto, você deixa ele nas mãos de Deus. Mas se é uma pessoa, e você pode ir lá e consertar e tirar isso de cena, e talvez até mesmo ele pode ser um eleito e você ganhá-lo, convidá-lo, vamos servir ao Senhor, e começa a mostrar o Evangelho, e ele vê, oh, rapaz, mas isso é bom, isso é verdade, e de repente está aí mais um, que é membro do corpo do Senhor Jesus. Certo? Essas coisas, Deus vai formando em nós, e tem que ser formado, né? O Senhor Jesus nos disse, orai para os que vos perseguem, fazei bem para os que vos maltratam, e amai
vossos inimigos. O Senhor Jesus só falou isso? Não, Ele demonstrou isso na cruz. Não é verdade? Quando Ele estava lá no Calvário, crucificado, quem pôs Ele lá? Não foram os inimigos? Tanto Ele orou ali, né? Pai, perdoa-lhes. Né? E estava fazendo bem a eles, porque daquele momento em diante eles estavam perdoados e se arrependessem eles entrariam no reino dos céus. Entendeu? Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus está no coração eleito. Irmão, mas eu quero botar para o senhor. Ele foi perdoado só naquele tempo lá na cruz, lá, que ele perdoou, ou é para sempre? Não, irmão, aí é um tempo, né? Eu falo assim, para eternamente, assim que ele... Eles foram perdoados. É a mesma coisa, hoje. É o mesmo perdão que foi lá, está estendido até aqui. Você entendeu? O mesmo perdão lá da cruz é o mesmo que está aqui esta noite, não é? É o mesmo perdão. Se o irmão não aceitar o perdão dele hoje, né? Se o irmão não aceitar, o que vai acontecer? Você entendeu? Então está aí. Por isso que esse é o livre-arbítrio, irmão Osmar. Esse é o livre-arbítrio. Porque está na decisão das pessoas. Por isso ele já perdoou, ele já salvou. Agora depende das pessoas quererem. Você entendeu? É a pessoa que decide. Eu quero a salvação e eu quero a misericórdia. Ele vem e toma Deus, arrepende e muda de vida. Mas se ele não quer, ele continua do mesmo jeito. É a mesma coisa. Lá, se eles arrependessem, ou se... conta a história e tem um filme que tem lá um soldado lá, parece que era Lúcio, né? Parece que era Lúcio. E posteriormente ele se tornou um cristão. E era um soldado que estava lá. Você entendeu? Ele viu algo que aconteceu e aquilo mudou ele. Agora isso é uma história, você entendeu? Então você vê um entre muitos. Então todos estavam lá. Se eles arrependeram, eles tinham salvação. Se não arrependeram, ultrapassaram a misericórdia. Entendeu? É a mesma forma é hoje. A graça e a misericórdia é para quem quer. Quem não quer, Deus prossegue caminhando. Tá bem? Eu já falamos muito, né? Tá bom. Deu nem tempo para mais uma pergunta, né? Se os irmãos tiverem mais alguma pergunta, escreve, irmão Paulo. Né? Anota. E à medida dos cultos vamos nos ajudando uns aos outros. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho esta noite, né? Amém. Ter ajudado. Porque são pensamentos, muitos pensamentos, certo? Você conversa com um devocional. Tem coisa que a gente fala da Bíblia que é verdade, não tem? Tem outra coisa que você tem a revelação, você vê que não está correto. E com a mensagem do irmão Brana não está diferente. Está a mesma coisa. Deixa eu ler uma coisinha aqui para os irmãos. O irmão Brana diz assim, ó. É a verdadeira católica mundial, Igreja Universal do Espírito Santo, que está correta? Nós somos católicos. Nós somos os católicos originais. A palavra católico quer dizer universal, certo? Nós somos a igreja, os católicos originais. Os católicos que creem na Bíblia, estão vendo? Você crê na Bíblia? Amém. Então você é o verdadeiro cristão universal. Eles são a igreja católica, a organização, viu? Então ele separou as duas coisas, tanto a organização quanto nós. Nós estamos libertos disso. Nós somos a continuação da doutrina dos apóstolos. Nós somos a continuação do batismo do Espírito Santo. As coisas que a igreja primitiva defendia e a igreja católica não tem nenhuma delas. Está vendo? Então hoje, se o Espírito Santo está em nós, nós somos a continuação do batismo do Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, por que não vai acontecer os dons? Porque a igreja primitiva era assim, não era? E o irmão Brano diz que nós somos a continuação dela. E por que não vai ter? Amém? Amém. Pedi, e dar-se-vos-á.
Se não recebeis, é porque pedis mal, ou não pedis. Amém? Amém. Agora Deus pode operar isso em nossos meios? Vamos pedir para Ele operar? Pronto. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar o nosso coração livre para o Senhor trabalhar. Amém? Amém. Você está disposto a isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso bendito Pai Celestial, juntamente com esta amada igreja, nós rogamos a sua graça e sua bênção para os nossos corações. O Senhor tem tido misericórdia de nós, perdoou os nossos pecados, e o Senhor disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se nós temos alcançado misericórdia, Senhor, então nós devemos ser misericordiosos também. Se nós recebemos salvação, queremos doar salvação também para as pessoas. Se recebemos o amor divino, queremos amar as pessoas com amor divino. Ó maravilhoso Senhor, domina o nosso coração, meu Pai. Tira toda nódoa, todo pecado. Se há ressentimentos, rancores, pensamentos maus sobre as pessoas, Senhor, nos perdoe, tire isso de nós. Não queremos pensar nada de ninguém, Senhor. Cada um tem o direito de viver a vida que queira viver. E nós queremos viver a vida do Espírito Santo. Ou seja, Senhor, queremos que o Espírito Santo vivifique a nossa vida com toda a vida celestial do Senhor. Unja o nosso coração, Senhor, com graça, sabedoria, humildade. Como nós precisamos do Senhor. Porque os dons e maravilhas são dados por Ti, Senhor, e só o Senhor pode operá-los na maneira santa e correta, Senhor. Vivifica estes corpos mortais neste momento, Senhor. Que o Senhor possa demonstrar isso. O mundo está em incredulidade, estas coisas, estas maravilhas do Senhor está precisando ser manifestas, Pai, para que eles possam ver que o Senhor é aquele grande Deus que operou sinais e maravilhas através de Moisés e os profetas. E logo o Senhor em carne humana operou maravilhas outra vez. E desceu na sua igreja e operou abundantemente maravilhas no decorrer das eras. E agora no tempo do entardecer, Senhor, quando o Espírito Santo estava preso, o Senhor mostrou que ele estava livre e podia trabalhar. Oh, aleluia! Nós desejamos isto, Senhor. Ter os nossos corações abertos. E o Senhor administrar em nossos corações este poder do Senhor. E o seu nome ser engrandecido, meu Deus. Ser honrado e glorificado, adorado pelos seus filhos. Venha, Senhor. Ajude a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus.